Olá, meu nome é Flávio Milhomem e esta é a sua OAB. Vamos dar continuidade à resolução de questões de direito penal para a primeira fase do exame de ordem unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ao que interessa na tela, muito bem. A questão que será objeto da nossa análise é a questão cobrada no exame de número 29 e que traz a seguinte redação. João, por força de divergência ideológica, publicou em 3 de fevereiro de 2019 artigo ofensivo à honra de Mário, dizendo que este, quando no exercício de função pública na prefeitura do município de São Caetano, desviou verba da educação em benefício de empresa de familiares. Mário, inconformado com a falsa notícia, apresentou queixa-crime em face de João, sendo a inicial recebida em 2 de maio de 2019. Após observância do procedimento adequado, o juiz designou data para a realização da audiência de instrução e julgamento, sendo as partes regularmente intimadas. No dia da audiência, apenas o querelado João e sua defesa técnica compareceram. Diante da ausência injustificada do querelante, poderá a defesa de João requerer ao juiz o reconhecimento, letra A, da decadência, que é causa de extinção da punibilidade, letra B, do perdão do ofendido, que é causa de extinção da punibilidade, letra C, do perdão judicial, que é causa de exclusão da culpabilidade, e letra D, da perempção, que é causa de extinção da punibilidade. Vem cá comigo, por gentileza. Bom, estamos falando aqui de um crime de calúnia. Crime de calúnia é um crime de palavra, um crime de opinião, onde a conduta punida é aquela de externar uma determinada opinião, mais especificamente no crime de calúnia, de atribuir a uma determinada pessoa, sabendo que esta afirmação é falsa, a prática criminosa. No caso, atribuiu-se à vítima a apropriação de verba pública ou desvio de verba pública em favor da empresa de seus familiares. Isso caracteriza o crime previsto no artigo 138 do Código Penal. E essa questão, ela guarda uma natureza mista, porque tanto interessa ao processo penal quanto interessa ao direito penal. Um crime de ação penal privada, de regra, é punido por meio, na realidade, um crime contra a honra, de regra, é punida por ação penal privada, com o ajuizamento da queixa-crime. Agora sim. Pois bem, e o autor da conduta delitiva pode ser verdadeiramente responsabilizado, assim como seria responsabilizado se, porventura, tivesse cometido um crime de ação penal pública. Qual é a diferença entre a ação penal pública e a ação penal privada? Vem cá comigo. A diferença é que, enquanto a ação penal pública está a cargo com exclusividade do Ministério Público, a denúncia, na ação penal privada, na queixa-crime, cabe à própria vítima ou seu representante legal provocar o Poder Judiciário para a entrega da prestação jurisdicional, mas a vítima ou seu representante legal tem um prazo para o ajuizamento dessa ação penal privada, dessa queixa-crime. E o prazo está previsto lá no Código de Processo Penal, no seu artigo 38, é de 6 meses. E o não ajuizamento da queixa-crime nesse prazo de 6 meses vai trazer como consequência a decadência, ou seja, a extinção da punibilidade, não havendo mais a possibilidade de se aplicar sanção penal ao autor do crime de calúnia. Porém, a hipótese aqui trazida não é de decadência, mas sim de uma outra causa extintiva de punibilidade e que é exclusivamente, eu repito, exclusivamente prevista para os crimes de ação penal privada. Qual que é? É a perempção. Vem cá comigo, joga na tela. Olha aqui o texto do artigo 107 do Código Penal que descreve quais são as causas extintivas de punibilidade. Extingue-se a punibilidade, inciso 4º, pela prescrição, decadência ou perempção. O que é a perempção? A perempção é a demonstração de desinteresse do querelante, e querelante é a pessoa que ajuiza a ação penal privada, que ajuiza a queixa-crime e que tem determinados deveres processuais ao longo da relação processual penal de apuração da responsabilidade penal do querelado. Neste sentido, ele tem que realizar todos os atos para os quais é notificado. Por exemplo, nas alegações finais, tem que apresentar alegações finais,
Se não apresentar, é perempção. Mas mesmo se apresentar e não pedir a condenação, também será considerado como perempção e ensejará a extinção da punibilidade do réu, do querelado, no processo penal iniciado com a ação penal privada, com a queixa-crime. Mas, como ele foi notificado para comparecer à audiência de conciliação, que é o primeiro ato do procedimento especial para a apuração da responsabilidade penal nos crimes contra a honra, e não foi, deu WO, no show, isso demonstra o quê? Desinteresse com o processo. E desinteresse com o processo é perempção. E perempção é causa extintiva de punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Ficou fácil, né? Então, vamos responder à questão. Joga aí na tela. Muito bem. Diante da ausência injustificada do querelante, poderá a defesa de João requerer ao juiz o reconhecimento da decadência? Falso. Do perdão do ofendido? Não. O perdão é um ato bilateral, ao contrário da renúncia. São atos de disponibilidade da ação penal privada. A vítima não tem a obrigação de ajuizar a queixa-crime, então pode ficar quieta durante o prazo de 6 meses e vai se operar a decadência. Mas, mesmo após o ajuizamento da ação penal, o oferecimento da queixa-crime, ela pode manifestar a vontade de perdoar o querelado, mas para isso o querelado tem que aceitar este perdão, que não é o caso trazido na questão, beleza? Joga na tela. Letra C, perdão judicial. O perdão judicial, ele se apresenta quando é o juiz e não a parte que considera extinta a punibilidade, porque o resultado causado com a prática criminosa fora muito mais danoso ao próprio autor da conduta do que propriamente à vítima. E isso faz com que se possibilite o perdão judicial, que não está previsto aqui no caso dos crimes contra a honra e, portanto, é falso. Joga na tela. Muito bem. E aí sobra a última, que é justamente aquela que se aplica como a resposta da questão. João, neste caso, diante da ausência injustificada do querelante, poderá a defesa de João requerer ao juiz o reconhecimento da perempção, que é causa de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Espero que você tenha gostado, porque eu volto com mais questões de direito penal com a finalidade de garantir a sua aprovação no exame de ordem unificado da OAB. E continue estudando, é importante a sua dedicação, é importante que você se instrumente da legislação atualizada. E para isso você não precisa gastar dinheiro não, tá? Basta que você vá lá no sítio eletrônico do próprio governo federal. É Planalto, www.planalto/legislação. O Código Penal e qualquer outra legislação especial em matéria criminal ou em qualquer outra matéria, você encontra atualizada nesse site. É a dica de economia do Milhomem para você, meu amigo, minha amiga, que está estudando para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Até a próxima. Valeu!